Fala galera do Nuvens de Valores, 26 de julho de 2023, quarta-feira. Nesse vídeo vamos atualizar nossos estudos gráficos aqui de alguns ativos para vocês, principalmente, claro, no nosso gráfico semanal. Lembrando sempre que são apenas estudos, não é recomendação de compra ou venda de ativo. Vamos começar aqui por Magazine Luiza. Para quem está chegando agora no nosso canal, a gente gosta de estudar os ativos com as nuvens de Shimoku. A nuvem é sempre plotada no futuro, podendo ser uma nuvem verde ou vermelha. As nossas médias do Shimoku são: a nossa média verde-limão é a média rápida do Shimoku de 9 períodos, a média vinho é a média de 26 períodos, e a outra linha que compõe aqui nosso Shimoku é a nossa linha azul, que é a linha de atraso, que ela sempre está plotada 26 períodos no passado. Por exemplo, Magazine Luiza, gráfico semanal, estamos aqui em 24 de julho, enquanto isso a nossa Chico Span está aqui em 23 de janeiro. Esse aqui passando rapidamente os pontos, as linhas, como está composto aqui nosso indicador nuvens de Shimoku. Começando por Magazine Luiza, essa semana até o momento o Magazine Luiza vem com uma semana de alta de 2,32%. Para quem já é inscrito do nosso canal e tem acompanhado as nossas análises, a gente tem aqui uma hipótese, claro, são apenas hipóteses, a gente não consegue prever o futuro, que a gente poderia estar próximo aqui de uma região de fundo. A gente traçou aqui as extremidades do candle da semana de 4 de julho, extremidade aqui dos candles de 12 de dezembro e 19 de dezembro de 2022, estaríamos aqui bem próximo novamente dessa região. A gente até plotou no fechamento do final de semana uma linha aqui um pouco para cima, traçando aqui, pegando outros candles aqui do fundo de dezembro de 22, e a gente mostrou para vocês, até aqui dar um zoom para vocês enxergarem, que a gente poderia no gráfico semanal estar próximo aqui novamente de uma região de fundo. Olha só, traçando aqui, reforçando, claro, sempre temos novos inscritos, que a gente traça as linhas, mas a gente gosta de trabalhar com uma ideia aqui de região de preço. Por exemplo, foi região de fundo em julho de 22, olha só, novamente uma região de dezembro de 22, fundo. Aí a gente já pode traçar aqui, pegando esse fundo com o fundo anterior, e a gente traria aqui novamente o ativo do Magazine Luiza. Pode ser uma região de fundo, pode, mas a gente nunca sabe quando o ativo vai chegar aqui numa região e começar, por exemplo, a reagir o preço, ou então, por exemplo, também romper, no caso aqui, um rompimento para baixo. Mas até o momento a gente vem com uma superação de máxima aqui. Essa semana a Magazine Luiza fez uma máxima até essa quarta-feira de R$ 3,22, e a máxima da semana passada foi R$ 3,06. Para quem aqui, por exemplo, que quis pegar próximo de uma possível região de fundo, uma superação de máxima, e por exemplo um stop na mínima aqui da semana passada nos R$ 2,89, faria algum sentido para quem gosta de tomar algum tipo de risco ou uma operação. Claro, essa operação poderia ter falhado, mas até o momento aqui a gente vem com uma alta de 2,32%. Quais seriam os pontos interessantes aqui para a Magazine Luiza nessa semana de 24 de julho de 2023? Claro, reforçando, estamos aqui no dia 26 de julho, na quarta-feira. Para quem já é inscrito no nosso canal, sabe aqui que a gente já falou até no começo do vídeo, as duas médias do nosso Shimoku, verde-limão e média vinho. O ideal é o ativo sempre no mínimo, continuar, pelo menos trabalhar com suporte nessa média vinho aqui, a média lenta do Shimoku. Nessa semana, essa média está na região dos R$ 3,77. Até deixei aqui anotado pra gente. Eu até vou colocar um pouco maior para vocês enxergarem melhor aqui. Vamos colocar, olha só. Média lenta do Shimoku essa semana, R$ 3,77. Seria interessante o ativo, por exemplo, já estar aqui trabalhando próximo dessa região, ter tocado, trabalhar com uma ideia de suporte, e o ativo começar, quem sabe, buscar finalmente trabalhar acima das nuvens de Shimoku, mas no entanto a gente continua abaixo das nuvens de Shimoku. Esse cruzamento que a gente chama um cruzamento, por exemplo, um cruzamento de venda, lembrando, não é recomendação de compra ou venda, é apenas falando sobre o cruzamento técnico, quando a média rápida cruza a média abaixo da média lenta. A gente continua com esse cruzamento de venda. Interessante o ativo retomar acima da média vinho e continuar renovando suas máximas com mínimas cada vez mais altas para a gente desfazer esse cruzamento. E a média mais próxima para essa semana é a média aqui de 21. Uma outra média muito importante no nosso canal está na região dos R$ 3,46. Ainda a gente estaria ainda distante dessas médias, mas a gente sempre traz aqui os pontos ideais. Por quê? A gente gosta de deixar um legado educacional para quem assiste os nossos vídeos, para vocês assistirem os nossos vídeos e começar a entender o racional aqui nosso, aqui do nosso canal Nuvens de Valores. Então a gente ainda estaria abaixo de todas as médias do semanal, para quem sabe começar a ficar um pouco mais simpático o gráfico aqui pelas médias, no mínimo
aqui, fechamento acima dos R$ 3,46, e o ideal é claro, sempre acima aqui da nossa média vinho, que está ainda longe dos R$ 3,77. No entanto, até o momento, até essa quarta-feira, final de semana, eu vou trazer novamente o fechamento aqui de Magazine Luiza para vocês. Na sexta, no sábado, no domingo, sempre tem vídeo novo de Magazine Luiza, uma das ações que a gente mais traz aqui no canal. E olha só, a gente próximo de uma região de fundo, até o momento o ativo reagindo aqui. Vamos ver como o ativo vai continuar nos próximos dias para ver como fica essa vela do fechamento dessa semana. E trazendo também rapidamente aqui os dois mais indicadores, a gente continua com o DMI vermelho acima do verde, ou seja, uma direção ainda de movimento mais baixista desde a semana aqui do 19 de junho. A gente gosta de ver, claro, sempre o verde aqui acima do vermelho. O ADX aqui no nível de 17, ainda não estamos acima do nível de 20, mas sempre quando aqui no nosso canal também, quando começa a ganhar velocidade aqui acima do nível de 15, já exige um pouco às vezes de atenção. Claro, não é uma forte tendência, já que estamos abaixo do nível de 20, 25, mas a gente não gosta de ver o vermelho aqui acima do verde. A gente gosta de deixar as cores aqui bem didáticas para vocês poderem acompanhar nosso racional. Esse indicador aqui que nos mostra mais referente à direção de preço, vermelho acima, a gente começa a entender como um cruzamento mais baixista. Quando tem aqui o cruzamento vermelho acima do verde, a gente gosta de ver sempre o verde acima do vermelho. Então, trazendo aqui rapidamente os nossos demais indicadores, o IFR segue abaixo aqui do nível de 50 desde a semana de 19 de junho, e o nosso Money Flow Index, a nossa linha verde, que vai dizer aqui referente ao fluxo do dinheiro, a gente já chamou atenção quando ele tenta fechar acima do nível de 50, depois, a partir da semana de 12 de junho, aqui desenhando um topo e um fluxo, olha só, uma possibilidade de um topo duplo, vai desenhando aqui movimento descendente. A gente já tinha chamado a atenção aqui a possibilidade de um fluxo mais vendedor em Magazine Luiza pelo semanal. Então são os pontos principais dessa semana, retomando aqui para vocês o fechamento mínimo, quem sabe aqui a média mais próxima seria os R$ 3,46, fechamento mais bacana acima dos R$ 3,77. Então a gente ainda estaria longe aqui das médias principais do nosso canal, então pelo menos a gente gostaria de ver uma semana positiva para a gente não perder a mínima desse candle aqui da semana passada. A mínima da semana passada foi os R$ 2,89. Estamos aqui próximo de uma possibilidade de uma região de fundo, então a gente gostaria de ver Magazine Luiza começar a mostrar aqui algum tipo de reação. Final de semana traremos para vocês a atualização já com o fechamento da sexta-feira. Para quem gostou, deixe seu like, deixe comentário para a gente continuar motivado a trazer novas análises para vocês, e vamos continuar, claro, vamos continuar agora com Via na tela. Hoje, quarta-feira, a Via fechou nos R$ 2,12. Até o momento, até essa quarta-feira, o acumulado na semana, estamos com uma semana de alta de 4,43%. Uma semana positiva para a Via. O que temos aqui na Via até o momento? Claro, a gente continua aqui abaixo das nuvens de Shimoku, a nuvem ainda permanece vermelha, a gente gostaria de ver o quê? Fechamento, claro, acima das nuvens, uma nuvem futura verde. Ainda estamos longe de uma condição ideal aqui do Shimoku, mas o que a gente gosta de ver, o mínimo, é o ativo trabalhar acima da nossa média lenta do Shimoku, a nossa média vinho. A gente chamou a atenção de vocês que nas últimas semanas a gente perdeu essa média vinho aqui na semana de 26 de junho, quando a gente ainda estava aqui nos R$ 2,15, mas para quem acompanhou a nossa análise do final de semana, a gente tinha uma hipótese aqui bem interessante para o ativo. E qual era? O nosso indicador aqui, Money Flow Index, essa linha verde aqui, ela permanece acima do nível de 50. A gente ainda continua, entre aspas, com um fluxo mais comprador do que vendedor, apesar de a gente ter aqui, por exemplo, o nosso DMI vermelho, DMI negativo, olha só, o vermelho acima do verde, ou seja, indicando uma direção de movimento mais baixista, e também apesar da gente ter perdido a nossa média vinho, nossa média principal aqui do nosso Ishimoku, a média lenta de 26 períodos. A gente ainda tinha uma hipótese. Qual era a hipótese? Já que estamos ainda com um fluxo ainda comprador por esse indicador Money Flow Index, seria muito importante nas próximas semanas a gente pelo menos retomar essa média vinho, retomar também a nossa exponencial de 21. Para quem assistiu o vídeo de final de semana, é só voltar nos últimos vídeos aí do nosso canal, que é exatamente o que a gente falou. Então seria importante aqui um fechamento acima dessa média vinho. E nessa semana estamos aqui nos R$ 2,17, tanto para a média lenta semanal, quanto para, até o momento, a média exponencial de 21. Então vamos colocar a média lenta semanal e SP21 aqui
R$ 2,17. É o ponto interessante que a gente gostaria de ver sexta-feira via fechando acima desses R$ 2,17 para começar, quem sabe, retomar essa média e confirmar a hipótese que realmente tem um fluxo comprador. Por mais que o ativo tenha desvalorizado nas últimas semanas, dá para a gente trabalhar ainda com uma ideia aqui apenas de uma correção para quem sabe ele voltar a visitar quem? A nossa aritmética de 50, a nossa média pontilhada preta. Até vamos dar um zoom aqui para vocês verem. Aqui, olha só, essa linha pontilhada preta é a aritmética de 50, que foi região de topo aqui em meados de junho e também foi região de topo aqui, por exemplo, em meados de outubro de 22. A gente já tinha chamado a atenção dessa aritmética de 50, que poderia ser uma região aqui de topo, uma região muito importante também para quem já acompanha as nossas análises. A gente gosta de trazer sempre as análises de uma forma contínua e retomar conceitos que a gente já trouxe. Para quem acompanha nosso canal, fica mais fácil de começar a entender as nossas análises. Então, aqui a gente gostaria de ver sexta-feira, fechamento acima dos R$ 2,17, porque a gente também permaneceria com esse cruzamento de compra aqui. O que é o cruzamento de compra do Ichimoku? Quando a média verde-limão, a nossa média rápida do Ichimoku, cruza acima da média vinho. Percebam que o ativo desvalorizou, mas ela permanece com esse cruzamento de compra e a gente não gostaria que esse cruzamento fosse desfeito. Então, o ponto mágico essa semana de via é um fechamento, a gente gostaria de ver acima dos R$ 2,17. Temos a nossa aritmética de 50 nos R$ 2,42, que já deixamos marcado aqui. E também, claro, ainda temos a nossa média rápida do Ichimoku. Vamos deixar desenhado aqui, caso tenha uma forte valorização da via, é os R$ 2,29, que seria ainda mais bacana de ver o ativo retomando as duas médias do Ichimoku. Então, média rápida semanal nos R$ 2,29 seria um fechamento ainda mais bacana aí para essa semana de via. A gente não gostaria de ver, por exemplo, o ativo já fez uma máxima nos R$ 2,19, ou seja, ele perdeu a média vinho, visita novamente a média vinho e, por exemplo, a semana que vem perde a mínima. A gente não gostaria de ver esse tipo de movimento. Já que tocou na média, importante fechar acima. Caso se fizer fechar nessa região, muito importante a semana que vem não perder também a mínima, que muitas vezes o ativo faz um zigue-zague, perdendo aqui a média importante, retoma, costa na média importante, faz resistência, perde a mínima e acelera a queda, claro. Aqui trazendo um conceito básico aqui no canal. Mas então a gente gostaria de ver fechamento acima dos R$ 2,17. Passando rapidamente, bem rapidamente, os demais indicadores, o DMI negativo permanece acima do positivo e também, olha só, o nosso Money Flow Index acima do nível de 50, por isso que ele permanece aqui verde pra gente, aqui no nível de 65 e o nosso IFR aqui no nível de 48. Interessante ele retomar também acima do nível de 50, desenhar alguma ideia de suporte, assim como ele tentou fazer esse sinal aqui em meados de maio e junho. Então, R$ 2,17 o fechamento bacana para essa sexta-feira de via e o fechamento mais interessante ainda, retomando essa média rápida do Ichimoku, R$ 2,29. Para quem gostou da nossa análise, peço para deixar um like, para ajudar o nosso canal. E agora vamos continuar com IFCM3, IFCM3 na tela. Continuando agora com IFCM3 gráfico semanal, nessa quarta-feira fechamos no R$ 1,68, estamos aqui no nosso gráfico semanal e até o momento IFCM3 vem com um acumulado positivo, uma semana positiva de 0,60%. E o que temos aqui nas nossas nuvens de Ichimoku, para quem está chegando agora no nosso canal, a gente gosta de estudar os indicadores, principalmente com as nuvens de Ichimoku, composta por a nuvem sempre plotada no futuro, podendo ser verde ou vermelha, a média rápida de 9 períodos do Ichimoku verde-limão aqui no nosso canal, média lenta de 26 períodos média vinho, e a linha azul aqui, a linha de atraso, preço sempre plotado no passado, 26 períodos, a nossa Chico Span aqui, ela é azul no nosso gráfico. E a gente permanece aqui o gráfico semanal da IFCM3 até o momento, até essa quarta-feira, abaixo aqui de todas as médias, abaixo das nuvens, permanece esse cruzamento de venda, que é o quê? Quando a média verde-limão, a média rápida, permanece abaixo da média vinho, não é recomendação de compra ou venda, apenas estamos conversando aqui sobre o Ichimoku e as médias aqui do nosso canal. Então, o que a gente gostaria de ver aqui, o principal que a gente gosta de acompanhar no nosso canal é principalmente a nossa média vinho, a média lenta do Ichimoku, que está aqui na região dos R$ 2,25, arredondamos para cima aqui na IFCM3, então R$ 2,21 seria aqui um fechamento
mais interessante para quem sabe a gente começar a estudar uma hipótese de reversão aqui na IFCM3, claro, lembrando sempre, os modelos falham, as leituras gráficas também falham, mas aqui no nosso canal, o mínimo que a gente gosta de ver é um fechamento acima dessa média vinho, para a gente começar a estudar os outros indicadores e ver, por exemplo, uma reversão acontecer no gráfico. Enquanto a gente continua aqui, fechamento abaixo de todas as médias, não tem muito o que a gente falar aqui no nosso gráfico semanal de FCM3. Outros pontos interessantes para essa semana. Então, R$ 2,21 está longe, a gente teria aqui as nossas médias mais próximas também. Nosso exponencial de 21 para essa semana aqui de FCM3 está no R$ 1,95, então vamos colocar, atualizar R$ 1,91. Vamos aqui colocar maior para vocês enxergarem melhor. R$ 1,91. E a média mais rápida do nosso canal, a média de 9 aqui do nosso Ishimoku, é uma média mais de momento. Reparem que muitas vezes ela fecha acima, fecha abaixo, é uma média mais curta, que a gente acompanha também, mas a gente gosta das médias mais longas. Mas é uma média importante também. Aqui é a média mais curta, a média mais próxima geralmente do preço. Então, essa semana aqui em FCM3, ela está na região do R$ 1,87. Vamos atualizar aqui no nosso gráfico também, R$ 1,87. Então, o mínimo do mínimo, para a gente começar, quem sabe, ver alguma recuperação no ativo, seria um fechamento acima dessa média aqui rápida. Mas é uma média de momento. Alerto sempre, muitas vezes, nada impede, por exemplo, de você comprar quando faz um fechamento acima dessa média, por exemplo, mas aí tem que saber gerenciar o stop, mas percebam, muitas vezes ela fecha acima e ela devolve sem dó nem piedade. Fecha acima, depois fecha abaixo, começa a fechar acima, então é uma média com menos significado. A média com mais significado aqui no nosso canal, claro, é a nossa tradicional Kijun, nossa média vinho, que está nos R$ 2,21 da IFCM3. Também a gente tem chamado a atenção da nossa linha aqui de atraso a Chico Span. Interessante quando essa linha também corta o preço, indicando um momento comprador. Há muito tempo ela vem trabalhando aqui abaixo do preço aqui na IFCM3. Claro, o ideal é quando ela já está acima das nuvens, e a gente está ainda muito longe da condição ideal, mas para a gente começar a acreditar, quem sabe, numa condição de um início de reversão, a gente também vê essa linha cortando o preço, percebam, está se aproximando aqui no preço. Se continuar nesse patamar aqui, mais ou menos do R$ 1,6870, ainda vai demorar algumas semanas, talvez até meses para cortar, a não ser que o ativo comece a trabalhar aqui, por exemplo, numa região de R$ 2,40, aqui, por exemplo, em 1, 2, 3, 4 semanas, e daqui a mais ou menos um mês, cortando aqui esse candle, mas ainda estamos aqui distante, aqui um pouco distante dessa linha do preço. Então são as condições aqui no gráfico, mas vamos ver também nossos indicadores. Nosso indicador que a gente ainda falou durante o final de semana, o único que ainda continua aqui mais otimista com o IFCM3 é o nosso DMI verde, que está cruzado acima do vermelho desde a semana de 29 de maio. Percebam que o verde está aqui nessa região e o vermelho aqui embaixo. Então ele continua nos dizendo de uma possibilidade ainda de uma direção mais altista. O nosso ADX também ganhando velocidade. A única coisa que a gente gostaria de ver é esse movimento também sendo visto aqui no nosso gráfico e nas nossas médias do Ishimoku. No entanto, aqui nosso DMI ADX não está numa condição ruim, já que estamos o quê? Ganhando velocidade, já ganhou aqui, olha só, acima mesmo até do nível de 25, e o DMI verde acima do vermelho. Esses dois indicadores estão até que interessantes aqui para a nossa IFCM3. Trazendo rapidamente os demais indicadores, o nosso Money Flow Index da semana passada já cortou abaixo do nível de 50, a gente chamou a atenção, seria interessante essa semana aqui de IFCM3 a gente voltar a trabalhar acima do nível de 50. Quando ele perde o nível de 50, fica vermelho aqui pra gente, então a gente está vermelho no momento, e nosso IFR também no nível de 42, e o IFR ainda não chegou a cruzar pelo menos o nível de 50, que a gente gosta de ver um cruzamento aqui básico, acima do nível de 50, essa linha roxa. A gente trouxe no final de semana, olha só há quanto tempo que o IFR da IFCM3 está abaixo do nível de 50. Desde janeiro de 22 ele já fez aqui o cruzamento abaixo do nível de 50 e nunca mais retomou. Outro indicador interessante, básico, a gente gosta pelo menos no nível de 50 aqui, que é o mínimo para acreditar numa retomada aí dos touros, pelo menos no nosso IFR. E claro, reforçando, muitas vezes o ativo aqui, por exemplo, o indicador cruza acima do nível de 50 e na semana seguinte perde o nível de 50, desenhando, por exemplo, até mesmo uma região de topo aqui no nível de 50. Então, exige atenção, mas o mínimo, um cruzamentinho aqui básico acima do nível de 50. Vamos ver. Final de semana trago novamente IFCM3. Se tiver algum acionista que quiser deixar algum comentário, seja até mesmo críticas, sugestões, sintam-se à vontade. Vamos continuar agora com o Cash 3, com uma semana bem forte aí, semana interessante para seus acionistas.
Vamos de Cash 3. Cash 3 essa semana resolveu dar alegria para seus acionistas. Até o momento, até essa quarta-feira, estamos com um acumulado de alta de 17,68%. Vamos começar aqui com as nossas nuvens de Shimoku. Claro, retomo alguns conceitos porque sempre temos novos inscritos chegando no nosso canal. Então, falando aqui sobre o básico, a gente continua abaixo das nuvens de Shimoku. O ideal, claro, sempre quando a gente começa a ver uma nuvem futura verde, o preço já fechando acima das nuvens, estamos ainda longe de uma condição ideal aí para acreditar numa tendência altista mesmo no gráfico da Cash 3. Mas o mínimo do mínimo que a gente gosta de ver é o quê? O fechamento acima da nossa média vinho. Essa média vinho para essa semana de Cash 3 continua no mesmo nível da semana passada, nos R$ 9,335, e eu já atualizei aqui para a gente, R$ 9,34, vou colocar até maior aqui para vocês enxergarem, R$ 9,34 seria um fechamento aí interessante, começando, quem sabe, a ficar interessante. O ativo, claro, muitas vezes fecha acima dessa média e perde a média. Não existe média mágica, não existe ponto mágico. Se alguém mostrar para vocês alguma coisa que é mágica, comprou e você ganha dinheiro com 100% de assertividade, desconfia, que a gente trabalha com a realidade. Aqui o mínimo que a gente gosta de ver, fechamento acima dessa média, para quem sabe a gente começar a acreditar no início de uma reversão aí do ativo. Claro, fechamento acima da média vinho, essa semana aqui na Cash 3 seria R$ 9,34, ou seja, o ideal acima de 9,35, e também a gente vê essa linha de atraso do Shimoku, no mínimo cortando o preço aqui, indicando um momento mais comprador. A gente ainda permanece com essa linha de atraso abaixo das nuvens, abaixo do preço, ainda continua um momento mais vendedor. Mas quais são os pontos interessantes aqui, sem mais delongas? Cash 3, R$ 9,34 é a média lenta do Shimoku, e também temos aqui, olha só, uma exponencial de 21 que vem servindo, até vou dar um zoom aqui para quem for acionista da Cash 3 enxergar melhor. Essa média aqui básica, exponencial de 21, que a gente gosta de colocar aqui no nosso Shimoku também. Olha só, o ativo vem trabalhando abaixo dela há muito tempo. Ou seja, ele deixa região, ó, pavio de resistência aqui na semana de 19 de dezembro, pavio de resistência também na exponencial de 21 aqui em 13 de março. Olha só, pavio de resistência em 29 de maio. E a exponencial de 21 está aqui próxima do preço essa semana. Está aqui na região dos R$ 8,918. Vamos arredondar para cima, R$ 8,92. Então, olha só, o ativo hoje fechou 1 centavo acima da exponencial de 21 do caso do gráfico semanal. Então vamos colocar EMA 21, exponencial de 21, semanal, R$ 8,92. Então a gente gostaria de ver esse 9,34 aqui no momento está longe, mas quem sabe o mínimo aqui, o ativo fechar acima dos R$ 8,92. Por quê? Para ele não servir novamente como uma região de resistência. Muita atenção, que olha só, trabalhou como região de resistência aqui muitas semanas em Cash 3. Então, ponto interessante, até vou colocar de outra cor aqui para vocês, deixa eu ver se eu consigo colocar, vou colocar até de vermelho aqui, ó. Ponto interessante, R$ 8,92. A gente gostaria de ver fechamento acima, senão pode ser novamente uma região aqui de resistência em Cash 3. Nossa média rápida aqui dos R$ 8,43, coloquei também aqui do lado, nossa média mais de momento, mas a média mais importante então para essa semana aqui, Cash 3, quem sabe acima do R$ 8,92, para quem sabe finalmente fechar acima dessa média vinho do Shimoku. Aqui a gente vê nosso Shimoku cortando o momento aqui, para quem sabe, trazendo uma hipótese aqui de Cash 3 começar a ensaiar algum tipo de reversão no nosso gráfico semanal. E trazendo aqui também nosso canalzinho que a gente desenhou nas últimas semanas para vocês, olha só, respeitando aqui uma região de resistência, suporte, depois olha só, ele tentou chegar aqui no topo do canal, não conseguiu, fechou abaixo, enfim, a gente veio visitar aqui, olha só, servindo como suporte. Esse canal tem funcionado aqui, então nas próximas semanas, quem sabe a gente gostaria de ver Cash 3 com rompimento aqui nessa parte superior do canal para acreditar numa retomada mais robusta de Cash 3. Então os pontos dessa semana, R$ 9,34 seria um fechamento bem interessante, bacana, que não acontece há anos na Cash 3. Fechamento mais razoável e bom também, acima do R$ 8,92. A gente não gostaria de ver fechamento na semana abaixo dos R$ 8,92, porque senão pode ser resistência novamente. Trazendo rapidamente os indicadores, já que ainda estamos aqui durante ainda quarta-feira, não temos o fechamento semanal. Nosso DMI vermelho, nossa direção de movimento ainda permanece aqui desde 19 de junho, indicando uma direção mais baixista. A gente gostaria de ver um cruzamento do verde com o vermelho. Não quer dizer que cruza aqui é para comprar, mas a gente também não gosta de ignorar esses indicadores. A gente gosta de ficar comprado mais quando o ativo está com o verde acima do vermelho. O vermelho até o momento ainda permanece acima do verde aqui no nosso Cash 3. E trazendo também os demais indicadores, Money Flow Index
e FR, ambos abaixo do nível de 50. A gente gosta de ver quando ambos estão, de preferência, acima, é o mínimo, acima do nível de 50. Muita atenção, porque às vezes cruza acima do nível de 50 e cruza abaixo, indicando que é uma região aqui importante de topo. O ativo até chegou a ensaiar algum tipo de recuperação, olha só, quando ele cruza acima do nível de 50, aqui veio desenhar um suporte, ó, em 22, ó, 24 de outubro de 22, foi exatamente o quê? Região aqui que ele estava mais ou menos como se fosse os R$11,70, mas depois ele começa a trabalhar novamente abaixo e foi embora. Muita atenção, claro, não é recomendação, mas aqui um ponto interessante, então, para quem sabe, a gente viu aí o ativo buscar finalmente essa média vinha, R$8,92, um ponto muito importante para a Cash 3 essa semana. E vamos fechar aqui nosso vídeo também com Vale 3, uma semana positiva até o momento. O ativo vem num momento interessante, a gente trouxe para vocês algumas semanas atrás e a nossa análise foi bem assertiva, então a gente vai retomar aqui alguns pontos para mostrar para vocês. Vale 3 na tela. E para fechar nosso vídeo, com outro ativo aqui que vem com uma valorização interessante essa semana, a gente trouxe Vale 3 nas últimas semanas, eu não lembro com qual ativo que eu fiz Vale 3, se foi com a Petro, eu não lembro com qual ativo eu fiz Vale 3, mas a gente trouxe aqui uma hipótese, claro, são apenas hipóteses, não tem como a gente adivinhar o que o ativo vai fazer, até gostaria, mas olha só, a gente viu, retomando para quem não assistiu nosso último vídeo, tem aqui como se fosse um topo triplo em Vale 3, topo mais ou menos na região dos R$95, topo aqui em maio e agosto de 21, fez um topo novamente aqui em março de 22 e veio desenhar novamente aqui uma região de topo em janeiro de 23 aqui, como se fosse um topo triplo. A gente teve fundos, olha só, um fundo aqui em novembro de 21, um fundo em agosto de 22, a gente trouxe aqui uma região, possibilidade de uma região de suporte muito interessante. Por quê? A gente vinha aqui com uma região de suporte aqui com um suporte um pouquinho mais alto, aqui um suporte ascendente em Vale 3, e traçando esse suporte aqui adiante, esse suporte veio trabalhar próximo das nossas médias de 200 exponencial e aritmética, as nossas médias amarelas aqui do nosso gráfico. A gente chamou muita atenção, aqui poderia ser uma compra, claro, não é recomendação, não posso fazer recomendação, mas era um momento interessante de Vale 3, aqui um ativo pesado, ativo mais pesado da nossa bolsa e veio aqui numa região interessante, estava também um pouco judiado, já que fez uma região, olha só, de topo aqui nos R$96,18 em janeiro de 23 e a gente aqui estava trabalhando numa região de R$63, R$64 aqui por meados, olha só, desde de maio de 23 a julho de 23. Chamou a atenção o que? Olha só, trazendo agora nosso Ichimoku. Aqui, nossa média rápida, nossa média verde-limão. Uma barra aqui bem interessante, com uma alta de 4,81% em 10 de julho. A gente veio desenhar novamente uma região aqui de suporte nas médias amarelas e fechou acima da média verde-limão na semana de 10 de julho. Coisa que ele não fazia, olha só, desde do desenho do seu topo aqui em 23 de janeiro de 23. Olha só, a última vez que a gente fechou acima dessa média verde-limão, que é a média rápida do Ichimoku de 9 períodos, a média vinho é a média de 26, são as duas médias do nosso Ichimoku. Ele fez um fechamento interessante aqui, deixou um candle pequeno aqui dentro dessa barra maior aqui na semana de 17 de julho de 23. Para quem, por exemplo, gostaria de tomar alguma posição aqui, uma superação de máximo, stop da mínima aqui, pegaria um stop mais barato para essa operação e aí foi embora, realmente deu certo aqui, deu bom. Essa operação poderia ter falhado, não existe operação infalível na bolsa e ele vem aonde Vale 3 essa semana? Na exponencial de 21. Olha só, a exponencial de 21 está aqui na região dos R$71,52. Seria interessante de ver Vale 3 fechamento também acima dessa exponencial de 21. Então vamos deixar aqui. Deixa eu colocar maior no nosso gráfico para vocês enxergarem. R$71,52 é o ponto interessante para Vale 3 fazer um fechamento. Hoje, quarta-feira, fechamos nos R$71,76. Então, quem sabe um fechamento bacana para Vale 3 aí, um fechamento acima dessa exponencial de 21, que foi perdida, olha só, na semana de 6 de março de 23, quando a gente ainda estava na região dos R$82, mais ou menos. Então aqui o ativo parece ensaiar algum tipo de recuperação, mas claro, pode vir visitar a exponencial de 21 e também começar a corrigir novamente, já que é uma média clássica muito importante. Temos também aqui uma região de gap, olha só, entre R$72,54 e, olha só, a mínima de R$74,53, aqui um gap mais ou menos de R$2. Muita atenção, pode ser que o ativo
venha a trabalhar nessa região aqui, não consiga romper, eu começo até a desenhar uma região aqui de resistência, até vou colocar aqui a máxima desse candle, que foi 72,54, por quê? Porque essa semana a gente já veio tocar aqui, eu quero mostrar para vocês, ó, 72,54, vou colocar a máxima, 72,54, que foi a máxima de, olha só, de abril, vou colocar abril, o gap aqui de abril, ó, 72,54, não é 53, deixa eu corrigir aqui pra gente, 72,54. E essa semana a gente já veio tocar aqui nesse gap, olha só, a gente já fez uma máxima de R$ 72,66. Vamos ver como que o ativo se comporta, né? Porque pode desenhar também uma região aqui de resistência aqui em Vale 3, mas para quem pegou aqui embaixo, ainda abaixo aqui, mais ou menos na região dos 68, 66, 67 reais aqui, foi um trade bem interessante aí. Vamos ver como o Vale se comporta nas próximas semanas, trazendo rapidamente, claro, estamos na quarta-feira, o DMI verde, essa semana pode ser que ele volte a cruzar acima do vermelho, coisa que não acontece, olha só, desde a semana de 13 de março, temos um ADX aqui desacelerando, ainda acima do nível de 25. Vamos ver como que fecha essa semana para a gente estudar aqui esse sinal do DMI. Mas ele volta, por enquanto, a cruzar acima do vermelho. No entanto, a gente ainda tem o que? O nosso IFR e Money Flow Index aqui, ambos abaixo do nível de 50. Então temos aqui uma região interessante que pode ser suporte de fato aqui em Vale 3, mas ainda não temos condições ideais aqui também no nosso Ichimoku. A nossa média lenta está aqui nos R$ 78,87, estamos ainda longe da nossa média lenta, já que estamos ainda nos R$ 71,76, mas para quem comprou aqui, por exemplo, acreditando nesse suporte que veio desenhando aqui em regiões anteriores, deixa eu até colocar novamente aqui, coincidindo também com as médias de 200, fez uma compra muito boa aqui em Vale 3. Vamos continuar acompanhando o Vale 3 nas próximas semanas. Então, ponto interessante para essa semana, o fechamento pelo menos acima dos R$ 71,52, que temos aqui a nossa exponencial de 21. Para quem gostou da nossa análise, peço para deixar um like, se inscreva no nosso canal. A ideia do nosso canal é ser um canal informativo, um canal educativo, não é recomendação de compra ou de venda. E, claro, quem gosta do nosso canal, deixe comentários, se inscrevam, deixem like para a gente continuar motivado a fazer mais vídeos para vocês. Invistam sempre com responsabilidade, forte abraço e bons investimentos!